Está escrito assim: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Jesus disse-lhes: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente remendo rompe a veste, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Vamos falar nessa noite um pouquinho sobre essas 3 parábolas, vou uni-las em uma só, porque são cerca de 70 parábolas de Jesus. Então, se nós tratarmos uma a uma, nós vamos levar bastante tempo para discorrer todas, e muitas delas são muito interligadas, são muito parecidas o contexto, para nós entendermos qual o propósito de Jesus. Então, antes de você procurar fazer uma aplicação prática para os dias de hoje, primeiro precisa sentar e procurar entender qual o propósito da aplicação para aquele dia. Por que Jesus usou essas palavras, essas comparações, esses termos, naquele momento, com aquelas pessoas? Faça perguntas ao texto, procure entender o texto. Quem estava com Jesus? Para quem Jesus estava respondendo? Quem havia questionado certa situação? Para que você possa entender todo o contexto. E no início desta passagem vai dizer que chegaram junto dele os discípulos de quem? De João. De que João? Quem é este João que está sendo citado aqui? É o Batista, o primo de Jesus, filho de Isabel. É João o Batista que havia agregado para si muitos discípulos antes de Jesus iniciar o seu ministério. Porque João era o Elias prometido que vinha preparar o caminho do Senhor. E como um mestre, como um ensinador, muitas pessoas o estavam seguindo. E mesmo depois de Jesus iniciar o seu ministério, muitas pessoas não haviam abandonado o ministério de João Batista e continuavam ouvindo as suas pregações, mesmo que o seu ministério não durou muito tempo depois que o ministério de Jesus iniciou, porque ele foi decapitado. Todavia, os discípulos estavam observando que por onde Jesus passava, a multidão o seguia, e o que Jesus fazia era muito maior do que o que João fazia. Aliás, João não fazia milagres, não operava milagres. João pregava o arrependimento e operava através do batismo. Agora, Jesus não batizava, os seus discípulos batizavam, mas o ensino de Jesus era muito mais profundo do que o ensino de João. Mesmo que não fosse talvez tão ferrenho o confronto, as pessoas buscavam a Cristo para entender acerca do reino dos céus. E os discípulos observaram que em muitos momentos os discípulos de Jesus não jejuavam. Você já parou algum dia e perguntou para algum irmão da igreja: irmão, você jejua? Você tem jejuado muito? Nós não fazemos isso, até porque a prática do jejum não é algo que se toca trombeta. E Jesus mesmo ensinou: quando jejuardes, não seja como os hipócritas, que desfiguram o rosto, não penteiam o cabelo e andam com semblante cabisbaixo. Por que isso? Porque o jejum era um símbolo de tristeza e de arrependimento. Veja que quando Jonas vai a Nínive, ele prega a Nínive a destruição daquela cidade iníqua, e o rei de Nínive convoca o povo para um jejum. Quando esse povo do Antigo Testamento jejuava, ainda que os ninivitas não fossem judeus, eles rasgavam suas vestes, vestiam-se de pano de saco, jogavam barro ou cinza na cabeça, se desfiguravam totalmente, se humilhavam totalmente
para demonstrar que eles estavam numa posição de humilhação perante o Senhor. E agora parece que caminhar com Jesus era só festa, era só alegria. E os discípulos de João de vez em quando estavam lá, cabisbaixo. O que deu, irmão? Algum problema? Não, é que eu estou jejuando. Você está passando por problema? Não, é o meu dia de jejum. Jesus veio quebrando esses paradoxos, porque no Antigo Testamento era obrigatório ao judeu jejuar pelo menos no dia da expiação, uma vez por ano, um jejum. Em alguns momentos eles jejuavam ainda mais, e no Novo Testamento eram mais vezes o jejum aplicado aos judeus, e pelo menos 2 vezes por semana, na segunda e na quinta, era o dia do judeu jejuar. Tem muito crente perdendo para os judeus legalistas, né? Oxalá que nós criássemos uma rotina de jejum também, não um jejum legalista. Vamos jejuar hoje porque é o dia do jejum da igreja, sem propósito, sem intimidade com Cristo, sem comunhão. Não é isso que Jesus espera de nós, mas que nós realmente venhamos mortificar a carne. A prática do jejum faz bem para a alma, para o espírito e para o corpo. Que se você jejua, você está sacrificando os desejos carnais, a carnalidade, e você está fortalecendo o seu espírito, porque Paulo nos ensina que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e numa batalha geralmente vence o que está mais fortalecido, e o mais fortalecido é aquele que é mais alimentado. Então os discípulos de João vão questionar, e Jesus traz uma resposta muito linda, e ele diz: porventura podem andar tristes os filhos das bodas? Ou seja, ele está usando a analogia agora de uma festa de casamento. Os filhos das bodas eram os amigos do noivo, e na cultura judaica os amigos do noivo estavam desincumbidos da tarefa do jejum durante a festa de casamento. Eles não precisavam jejuar para que não transparecesse o semblante descaído e a tristeza em seus olhos. Era momento de festa, não era momento de jejum, e eles estavam com o noivo. Então Jesus estava fazendo uma alusão a ele próprio. Os discípulos de Jesus eram os amigos do noivo, e Jesus era o noivo. Então ele diz: enquanto o noivo está junto, não há necessidade, não há obrigatoriedade dos amigos do noivo jejuarem. Aí ele diz: mas virão dias em que eles terão que jejuar, porque o esposo lhe será tirado. Chegou esse tempo. Jesus já não está mais fisicamente entre nós, então por isso é necessário jejuar. O jejum é um ensinamento bíblico. Jesus não estava levando a prática do jejum a algo que fosse comum ou banal, de forma alguma. Ele estava trazendo agora um ensinamento para os discípulos de João Batista, dizendo que aquele não era o momento dos discípulos de Jesus jejuarem, mas que chegaria o momento em que eles teriam de praticar o jejum, porque o jejum fortalece a alma, o jejum fortalece o crente. E aí parece que é uma desconexão de uma passagem com a outra, e Jesus, no mesmo momento, no mesmo ensinamento, ele entra com outra parábola, e aí ele vai dizer: ninguém deita, costura, coloca remendo de pano novo e veste velha. Ninguém faz isso. Aí eu fiquei pensando: mas o que tem a ver jejum, noivo, festa com pano, com veste? É porque Jesus estava falando com os judeus legalistas, que estavam atrelados a uma lei mecanizada, que os fazia, os tornava religiosos, frequentadores de igreja, pessoas que às vezes excluíam os demais da sociedade porque eles eram melhores. Não, irmão, eu não estou falando de hoje, eu estou falando lá do primeiro século. Mas parece que hoje a cena se repete. É verdade, em muitos lugares ainda existem muitas pessoas legalistas como aqueles judeus, são exclusivistas. Eu sou crente, eu não sou como esse pecador. Vai vir uma outra parábola que eu não vou falar hoje, que vai tratar muito bem desse tipo de coisa.
Mas agora Jesus estava ensinando a todos, e ele não ia perder aquela oportunidade. Assim como eu não quero perder a oportunidade de ensinar a igreja hoje o que Deus já me ensinou. Então, nós podemos observar que Jesus traz uma outra alegoria. O pano, o tecido, naquela época, geralmente eram vestes feitas de linho, de lã ou de couro. Não havia na região fábricas, não haviam costureiras tão hábeis como hoje, não haviam personal stylist, não havia grandes facções. Tecidos como a seda, por exemplo, vinha de outras regiões. Não era qualquer um que tinha capacidade de ter uma capa. Era às vezes uma veste que batia a semana inteira. Só que aquela veste envelhecia e rasgava. Assim como nossas roupas também envelhecem e rasgam. E nós homens temos uma dificuldade de nos desprender das roupas velhas. De vez em quando a mulher tem que dar uns puxão de orelha e dizer que essa roupa rasgada, essa veste aí que já faz 50 anos que você tem, não tira do couro. Parece que a gente cria um apego por algumas roupas, né? Talvez não sejam todos, eu falo isso por mim, porque a gente às vezes tem aquela roupa, e eu digo para minha esposa, mas eu estou usando ela lá para colocar piso, para trabalhar. Aí esses dias atrás eu usei uma roupa ali, tirei dali, já tem fim dela. Botei mais nem para a mulher lavar, senão daqui a pouco ela ia jogar eu lá dentro da máquina de lavar, né? Hoje não se faz muito isso, mas um tempo atrás, e muitos dos irmãos aqui viveram isso, porque pela dificuldade de se comprar roupa nova, geralmente a mãe, a oma, a avó, tinha uma máquina de costura em casa, e de vez em quando aparecia o pai com uma costura aqui na coxa, né, que tinha rasgado, na calça, aqui na bunda, aqui no joelho, lá na canela. Aquele remendo, né, de um tecido diferente, de uma cor diferente, mas que simplesmente estava ali para fechar o buraco. Você entende o propósito do remendo? É tapar buraco. Jesus não veio para tapar buraco religioso na vida de ninguém. Jesus não veio simplesmente para fazer um remendo na cultura judaica e na religião judaica. Ele disse: ninguém pega o pano novo, corta o tecido novo. Ninguém compra uma calça jeans nova, bonita como essa do Ezequiel, corta um pedaço dela para remendar a calça velha. Não. O que se faz? Adquire-se o novo e põe o velho fora. Não tem mais utilidade, serviu por um tempo. Jesus está dizendo assim: eu não vim trazer uma nova doutrina, uma nova religião para remendar a doutrina antiga. Eu não trouxe uma nova aliança para remendar a aliança antiga. Aleluia. Por que isso não acontece? Porque semelhantemente o remendo rompe e a veste se faz maior rasgo ainda. A roupa precisa passar pelo processo do encolhimento. Então, se você pega, depende do tecido, e as irmãs que trabalham aqui com tecido sabem melhor do que eu, que sou costureiro e inspetor de qualidade, entendo um pouco de tecido também. Você sabe que se você usar um tecido novo numa roupa velha e você pôr para lavar, o tecido novo vai encolher, e aquela roupa já está encolhida, então o novo vai puxar o velho e vai rasgar novamente, e vai se fazer um maior rasgo do que já tinha antes. Por isso que às vezes a mãe, a vovó costurava a roupa lá, e depois da primeira lavada parecia rasgado de novo. Mas que negócio é esse? Eu acabei de costurar aqui, rasgou aqui e a coisa ficou maior ainda. Porque o tecido novo, ele tem um processo de adaptação, e aí vai romper. Aí Jesus sai do tecido e entra para o odre e para o vinho. Ele segue dizendo assim: nem se deita, se derrama vinho novo em odres velhos, porque vai também trazer igual ruptura, vai trazer igual desgraça. Meus irmãos, o odre era muito útil naquele tempo.
Não tinha cooler, não tinha garrafa térmica, não tinha squeeze, não tinha caixa de isopor. Eles tinham que armazenar principalmente água, leite e vinho em recipientes que conservassem a qualidade deles. E o suco de uva, depois de ser a uva pisada, prensada, aquele suco era armazenado basicamente em odres. E o odre era feito principalmente de pele de cabra. Também era utilizado pele de ovelha, mas era principalmente pele de cabra. Couro de cabra, literalmente, era utilizado para a fabricação do odre. Você já ficou pensando, será que eles bebiam dessa água dentro de um negócio de couro? Eu também pensei assim, irmãos, mas bebiam. Porque o couro passava por um processo. Não era simplesmente tirado. Então eles cortavam os pés, cortavam a cabeça da cabrinha e esfolavam ela, rasgando o mínimo possível para tirar o couro inteiro, passar por um processo de tratamento, para depois ser costurado, mais um processo de tratamento. Ficava apenas, principalmente a parte do pescoço ou de uma das pernas, com um buraco que era fechado, para que ali dentro estivesse armazenado água, vinho ou leite. E eu quero abrir um parênteses aqui. O odre, ele tem uma utilidade, ele é fabricado com uma função específica. E o odre, ele passa por processos de curtume, por processos de aplicação de sal, de alguns condimentos, e também um processo que ele vai para a fumaça, ele vai para o fogo, para que não brote nenhum germe, não brote nenhum bicho nele e estrague o couro, e esse couro ele possa curar de uma forma plena. O Salmo 119, verso 83, o salmista vai dizer que ele se sentia como o odre na fumaça. O odre é levado à fumaça para defumar, para curar, para ser restabelecido, para ser utilizado como tal, e para ser utilizado para guardar vinho, para ser utilizado para guardar leite, para ser utilizado para guardar água. O odre não podia mais exalar cheiro de carne. O odre não podia mais exalar cheiro de carne. Jesus, ele tem uma obra na minha vida, na sua vida. Para essa obra ser realizada, existe um processo pelo qual eu e você temos que passar. Não é para nossa morte, não é para nos aniquilar, é para nos preparar para receber aquilo que Ele tem para a nossa vida. E o momento certo em que o Senhor vai nos usar é quando Ele cheira as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, e não tem mais cheiro de carnalidade. O crente não pode ser carnal, ele precisa ser tratado pela palavra e pelo Espírito, para deixar de exalar as obras da carne e começar a manifestar o fruto do Espírito. Tem muita gente querendo ser odre, mas não quer ser levado para a fumaça. Tem muita gente querendo ser odre, mas não quer ser costurado pelo Senhor para fechar as brechas. Tem muita gente querendo ser odre, mas não quer a aplicação do sal. O Senhor precisa tratar o nosso coração, precisa tratar a nossa mente, precisa tratar a nossa alma, para que nós possamos receber o azeite celestial do Espírito Santo, o vinho que é a alegria, símbolo da alegria. Aí Jesus vai dizer, por que não pode colocar vinho novo em odre velho? Porque o vinho passava pelo processo de fermentação, e o odre velho, diferente da roupa que encolhe, ele dilata, ele estica. Olha que interessante. Jesus usa a roupa que vai encolher e rasgar. Agora Jesus usa o odre que vai expandir e rasgar. Ele faz um paradoxo. Ele faz uma contraposição de uma coisa com a outra. Meu Deus, como é que a gente nunca vê esses detalhes na palavra do Senhor? É porque a gente sempre lê Bíblia correndo.
Sempre nós temos algo mais importante para fazer do que meditar na sua lei de dia e de noite. Ele usa duas coisas interessantes para retratar o que ele já iniciou no capítulo de número 9, versículo 15, falando sobre o legalismo da lei que os judeus seguiam. E ele está dizendo: primeiro, enquanto eu estou com vocês, precisa haver alegria. Segundo, eu não vim tapar buraco de religião nenhuma. Terceiro, eu não vim trazer aqui um enxerto novo naqueles que não querem receber a coisa nova. Eu vim aqui para trazer vinho novo em odres novos. Se você está disposto a passar pelo novo nascimento, você também vai estar pronto para receber vinho novo. Eu não vim aqui para fazer uma costura em você, enxertar em você. Por quê? Porque os judeus que estavam agora rejeitando a Cristo não estavam abrindo o coração para a palavra de Deus. Eles não estavam agora se adaptando ao novo sistema, à nova aliança que Jesus trazia, ao seu ensino. Eles estavam querendo que Jesus se adaptasse ao seu modo de viver. E hoje, queridos, muitas pessoas não conseguem permanecer na fé, porque eles não se adaptam à palavra. Eles querem adaptar a palavra a si. Eles querem abrir igrejas inclusivas, tirando tudo aquilo que Deus diz que é pecado e dizendo que isso é normal e tem que ser aceitado. Logo chega a ruptura, não vai suportar, não tem como colocar um vinho novo dentro de coisa velha. Se você quer receber as coisas de Deus, permita-se passar pelo processo, porque você também tem que ser novo, você tem que ser renovado. Jesus chega na casa de Nicodemos e diz: ei Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas, porque só discerne espiritualmente quem é espiritual. Eu te digo uma coisa, Nicodemos, você quer receber a minha doutrina? É necessário que você nasça de novo. Você não pode ser este judeu legalista da lei e receber a minha palavra de bom grado. Você precisa ser transformado. Nós não podemos pegar o evangelho e querer adaptá-lo à nossa vã maneira de viver. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É preciso que nós sejamos renovados do Espírito Santo, renovados através da palavra, renovados em amor. Aquelas coisas da velha vida precisam ser deixadas para trás, porque se nós formos odres velhos recebendo a palavra, não vamos suportar. Se nós formos pano velho recebendo o novo, não vamos suportar. Vai chegar um momento que a palavra vai apertar tanto e você vai dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou cair fora. Tudo se perde. Nós vamos trabalhar a parábola do semeador e você vai ver quanta semente se perdeu. Jesus disse: se colocar vinho novo em odre velho, ele vai romper e vai se perder o vinho. O que era mais importante, o vinho ou o odre? O vinho. Porque aquele vinho era especial daquela safra. O odre se encontrava em qualquer lugar, então não era colocado vinho em qualquer odre. O odre tinha que ser bom. Você acha que Deus vai ficar dando dons para qualquer um que não quer compromisso com Deus? Você pensa que Deus vai estar derramando as bênçãos copiosas dele sobre a vida de qualquer um que entra dentro de qualquer igreja? Ah, pastor, mas Deus é amor. Sim, é justamente por isso. Ele não dá as suas coisas preciosas a quem não quer se colocar à disposição do que ele tem. Algumas pessoas dizem: ah, eu sou abençoado por Deus. Será que é mesmo? Eu tenho uma vida regalada, abençoada, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza, eu tenho fama. Deus me ama tanto que Ele me abençoa desse jeito que eu sou. Será que é? Asaf também disse: eu olhava para a riqueza dos ímpios, para a prosperidade, não tem aperto no sofrimento, não tem aperto na morte, eles morrem tranquilo.
E meus pés quase que se desviaram, mas quando eu entrei na casa do Senhor, eu entendi qual é o fim deles. Ter bonança e prosperidade nessa terra não é sinal de bênção divina. A bênção divina não se limita apenas a isso. Nós precisamos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Viver a graça, a essência, o amor dele, com muito ou com pouco, tendo em abundância, ou tendo necessidade de alguma coisa. O amor de Deus não se limita a isso, ele é muito maior, ele é muito profundo. Ele é tão grande, tão poderoso, que quando ele é colocado dentro de nós, nós não mais permanecemos da forma que estávamos. Quando ele é colocado em nós, ou seja, Jesus não vai trabalhar com remendo, porque não se põe pano novo e veste nova para remendar. Jesus disse: o pano novo vai na veste velha. Não se faz isso. Então Jesus está resumidamente dizendo: não se faz remendo, não adianta fazer remendo. Eu não vim remendar, eu vim trazer coisa nova. E aí ele usa o exemplo do odre e do vinho, porque o vinho é símbolo de alegria na Bíblia. Caná da Galileia presenciou um casamento diferente, o único na história. E mesmo assim ninguém lembra o nome dos noivos. Você sabe o nome do noivo? O nome da noiva? De quem era a família? Mas aconteceu algo tão maravilhoso lá, que serviram vinho para os crentes, tudo que estava lá na festa, os judeus tudo lá. Serviram vinho, serviram alimento, e a festa se prolongou, porque as festas judaicas de casamento podiam ir até 7 dias de festa. Oh, maravilha, meu Deus do céu! Era festa para chuchu. Haja comida, né? Se os judeus comiam tanto como os crentes comem, glória a Deus, que bênção. É sinal de fartura. Mas irmãos, chegou um momento que o vinho acaba. E quando o vinho acaba, a preocupação toma conta. E agora? A festa não chegou ao fim, não está programado o encerramento da festa. Mas o pessoal vai começar a reclamar. Eles querem o acompanhamento, eles querem o vinho. Aí Jesus entra em cena, transforma a água em vinho, servem para o mestre-sala, servem para o pai do noivo, servem para a família, servem para os convidados, e todo mundo fica admirado, porque primeiro era colocado o vinho melhor. O melhor vinho sempre era o primeiro, porque as pessoas estavam mais sóbrias e sabiam distinguir o sabor do vinho, eram especialistas em vinho. Mas naquela festa deixaram o vinho melhor para o fim. Ou seja, o vinho que Jesus trouxe foi o melhor. Isso já remete à lei do Antigo Testamento e à graça do Novo Testamento, porque a lei trouxe o primeiro vinho, que era bom, sim, ninguém reclamou do vinho, tanto é que logo acabou. Só que quando Jesus chega, ele traz um novo vinho, e o novo vinho, quem provou disse: é melhor que o outro. Então hoje, se você ainda não provou o que Jesus tem para a sua vida, largue mão dessa cultura religiosa que você viveu até agora e venha experimentar o novo de Cristo para a sua vida. Você vai ver realmente com Jesus é melhor. Eu tinha uma vida regalada fora, eu tinha uma vida abençoada, eu era feliz, eu era próspero, mas agora eu vou ser ainda mais feliz, ainda mais próspero, porque o vinho com Jesus é melhor. E para encerrar nessa noite, para nós passarmos a ministração da palavra, Mateus capítulo 26, versículo 28. Perdão, irmãos, não é o capítulo 26. Deixa eu achar aqui que eu anotei errado aqui. Capítulo 26 e 28, é isso aí. Jesus diz assim: porque isto é o meu sangue,
o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus disse: este vinho é o símbolo de coisa nova. Eu não vou mais trabalhar com as coisas velhas, eu vou trabalhar com as coisas novas. Eu tenho algo novo para você. Aí gera-se uma confusão. Afinal, Jesus aboliu a lei? Não aboliu a lei. Jesus disse: eu não vim para exterminar a lei, eu vim para cumprir e fazer cumprir, mas não de uma forma legalista, não de uma forma religiosa. Tem que ser assim, assim, assim. Hebreus capítulo 8, veja comigo lá, do versículo 8 ao 13, nós vamos ver o escritor aos Hebreus falando de uma forma muito gloriosa. Hebreus capítulo 8, dos versículos 8 ao 13, ele diz assim: porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, que com a casa de Israel e a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, olha só, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esse é o concerto que, depois daqueles dias, eu farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. As escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Jesus está dizendo: a velha aliança, a antiga aliança, a primeira aliança, ele envelheceu, e agora não dá para colocar remendo, não vai permanecer, não suporta o novo, porque vai romper. Então eu venho fazer tudo novo, eu venho transformar a vida de vocês. Até hoje, meu irmão, você pode ter caminhado na velha vida, a vida de pecado, de mentira, de engano, a vida de ignorância, sem conhecimento das coisas de Deus. Mas hoje Jesus está oferecendo algo novo para você. Não é algo velho, não é algo usado, é novo, 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 novo. Tem até um lacinho bonito, tem cheirinho de novo, é especial para a sua vida, a salvação da sua alma. Não é algo velho, não é algo acabado, não é algo que foi remendado, reaproveitado, reciclado. Não, é algo novo do céu para a sua vida, para o seu ministério, para o seu casamento, para a sua família. Jesus não trabalha com coisas usadas, Ele trabalha com coisa nova. Ele fez um novo pacto, uma nova aliança, trazendo para nós uma nova e viva esperança, esperança de salvação da alma. Muitos ainda estão por aí judaizando as pessoas, trazendo-as para o antigo pacto, para a guarda de dias e dias, para a observação de leis. Não, Jesus disse: eu tenho algo novo para vocês. É isso que nos alegra o coração, porque Jesus tem algo novo para nós. Se nós aceitarmos a transformação, se você aceitar a transformação, pastor, como que vai ser isso? Eu digo para você que eu não sei, porque cada outro tinha um tempo de processo. Uma coisa é certa: sem processo não há mudança.
Quanto mais você fugir do processo, mais você vai retardar o momento de receber o novo. Aceita o processo, meu irmão. Aceita o processo, minha irmã. Essa luta, esta prova, esta adversidade não é para te eliminar. Isso está servindo para fortalecer, para tornar você forte, resistente, capaz de suportar tudo que Jesus tem para a sua vida. Não fuja, porque quando o Senhor vier em vistoria, Ele precisa encontrar você pronto, preparado. Deixa o processo acontecer e diga: Senhor, eu quero ser um outro em tuas mãos. Modela-me, transforma-me como precisa ser transformado. Como disse a pregadora no sábado de manhã na consagração na sede: Senhor, eu sou um instrumento de cordas frouxas. Se o Senhor não apertar as cordas e não me afinar, não vai sair o som que te agrada. Tensione a corda do violão para você ver o quão apertada ela foi, para ela dar o som que precisa dar. Às vezes Jeová nos aperta, que é para a gente ficar afinadinho na presença dEle. E nós não temos que reclamar, porque Ele sabe a tensão certa que tem que dar para nós. Ele sabe quando precisa apertar e quando precisa afrouxar as coisas. Ele sabe como trabalhar na nossa vida, porque Ele sempre vai trazendo coisas novas. Ei, irmão, Deus te chamou para viver em novidade de vida. Na velha vida você andava cabisbaixo, reclamando, murmurando, olhando à sua volta e pensando: por que todo mundo é feliz, só eu sou triste? Ei, muda agora o teu semblante, deixa Cristo transformar você, porque com Jesus você é mais do que vencedor. Ei, levante a sua cabeça, para de se queixar, para de reclamar, para de olhar para as dificuldades e comece a olhar para Cristo Jesus, aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por favor, igreja, se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite, que precisa dessa transformação. Você que entende que não está conseguindo suportar, você precisa ser fortalecido, amadurecido, aperfeiçoado. Como você entender? Você que quer viver o novo de Deus para a sua vida. As promessas já envelheceram. O que Deus falou já faz tanto tempo. Você não consegue viver coisas novas. Deus tem coisa nova para você. Se você precisar passar pelo processo, passe.